Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos na videoaula sobre exercícios. Nessa aqui a gente vai conversar sobre algumas questões dentro de fisiologia, tá bom? Vamos lá. Essa primeira questãozinha aí, ela é uma questão conteudista, tá? Ela vai precisar dos nossos conhecimentos dentro do sistema endócrino, mas os nossos conhecimentos específicos de acordo com cada hormônio. Não é uma coisa mais geral, uma coisa mais de entendimento. É uma questão mais conteudista, realmente de decorar, né? Então, olha só o que ela diz aí pra gente. A hipófise, também conhecida como a pituitária, é considerada uma glândula mestre do corpo. Ela se divide em duas regiões, a adenohipófise e a neurohipófise. Uma é anterior e a outra posterior, tá? Assinale a alternativa que contém os hormônios produzidos pela adenohipófise. A adenohipófise é a anterior, é a que produz a maior quantidade de hormônios no nosso corpo, tá? O que a gente tem que parar para pensar? Poxa, tem hormônios em que ela realmente produz e tem hormônios que é da glândula em que ela vai atuar. Então, a gente tem que saber separar isso aí, né? E a gente tem que também separar quem são os hormônios da adenohipófise e da neurohipófise. Não simplesmente decorar. Eu gosto, né, de dar para vocês como dica que não decora o da adenohipófise, que é o que tem mais, que é justamente o que a questão quer, né? Decora os da neuro, que aí todo o resto vai ser da adeno. Quem são os da neuro? A ocitocina e o ADH, o antidiurético. Então, se a gente souber isso, a gente consegue eliminar a questão. Quer ver? Olha a letra A. Hormônio tireotrófico. É verdade, o TSH, né? Que é um hormônio que vai lá na glândula tireoide, que é para a tireoide produzir a dela. Perfeito. Só que olha o que entrou aqui, ó. Ocitocina. Ocitocina é da neuro. Então, se a gente lembrasse disso, a gente já ia de cara eliminar a letra A. Nem precisaria continuar lendo, né? Olha a letra B. Somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, realmente é pela adenohipófise, tá? Hormônio antidiurético. Opa! Entrou ele aqui, cai fora. Lembra que eu só tenho dois para decorar. Ocitocina e antidiurético. Então, caiu ele na questão, vamos tirar, tá bom? Calcitonina, hormônio luteinizante, adrenalina e aldosterona. Galera, se vocês lembram, essa era um pouquinho mais difícil de tirar. Eu não precisava só saber da adeno e neuro. Eu teria que saber também de sistema endócrino de uma maneira geral. Mas a gente sabe que a adrenalina, na verdade, é produzida pelo rim, né? Pela suprarrenal. E a aldosterona também. Então, são dois hormônios que não estão na neurohipófise. Não vamos marcar eles, tá? Nem na neuro, nem na adeno. Somatotrofina, do crescimento, perfeito. Hormônio luteinizante, que é o LH, né, o da menstruação, da ovulação, perfeito. E hormônio folículo estimulante, que também é o da menstruação. Todos eles pela adenohipófise. Tá melhor, tá mais bonito. E letra E, entrou ocitocina, entrou hormônio antidiurético, vamos tirar a letra E. Tá bom? Gabarito dessa, então, perfeito, letra D. Então, fazendo desse jeito que eu tô falando para vocês, separando quem é o neuro, que são só os dois, a gente ia conseguir matar essa questãozinha aí, tá? Mais uma. A pressão do oxigênio e o pH são responsáveis pela afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Comparando esses dois parâmetros no pulmão, nos pulmões e nos tecidos do corpo, podemos afirmar corretamente que nos pulmões, lembra que eu falei para vocês? Ocorre o transporte, por quê? Porque a pressão de oxigênio está maior no pulmão, né? E a pressão de CO2 está maior nos tecidos. Então, por isso que chega lá no pulmão, a hemoglobina solta o CO2 e capta o oxigênio e vice-versa. Além disso, o CO2, a quantidade de CO2, ela não vem toda agarrada à hemoglobina, né? Ela vem, na verdade, ionizada no sangue na forma de ácido carbônico. Então, o pH sanguíneo, ele aumenta, ele diminui, né, a acidez dele aumenta conforme a presença do CO2. Então, olha só o que ele fala para a gente. O pH é maior que nos tecidos e a pressão de oxigênio também é maior. Vamos ler de novo, ó.
A pressão do oxigênio e o pH são responsáveis pela afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Comparando esses dois parâmetros nos pulmões e nos tecidos do corpo, podemos afirmar corretamente que nos pulmões, realmente, o pH é maior que nos tecidos. Porque no tecido tem muito CO2 e o CO2 é que é o responsável pela acidez, ok? Então, de fato, o pH é maior que nos tecidos e a pressão de oxigênio também é maior. O pH é maior que nos tecidos e a pressão de oxigênio é menor no pulmão? Não. O pH é menor que nos tecidos, quer dizer que o pH é mais ácido? Não, porque o que gera acidez é o acúmulo de CO2. Como no pulmão está renovando, está pouco CO2, então não, o pH dele é maior, tá? Letra D, o pH é menor que nos tecidos e a pressão não. Então vamos lá? pH é maior. Cuidado com essa questão de pH maior, pH menor, né? pH maior significa que é mais básico. Então é isso que eu quero. Quanto menor, mais acidez. E aí, maior é a concentração de CO2. Então, a gente tem que fazer essa relação. Quando mexe com pH, fica meio confuso por causa dessa, né? Quanto menor o pH, maior a acidez, é meio que inversamente proporcional. Então, a gente pode acabar dando uma confundida. Mas o gabarito é realmente a letra A. E ele queria realmente fazer essa pegadinha aí com vocês, esse trocadilho com relação ao pH. Tá bom? Gabarito letra A, sem problema nenhum. Sempre associar pH com CO2, tá legal? Mais uma. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Em troca de substâncias essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares. O que os capilares têm de legal, né, que vai fazer com que essa troca seja favorecida? Camada tecidual única, presença de válvulas móveis, túnica muscular desenvolvida ou capacidade de contração intensa. Galera, os músculos, eles batem e relaxam, contraem e relaxam, né? Isso é o que faz a gente empurrar o sangue, né? Presença de válvulas móveis. Poxa, válvulas são nas veias, né? E quando a gente fala em capilar, tá falando de capilar de uma maneira geral, não tá falando de arteríola, não tá falando de vênula, tá falando de capilar, ok? Então, camada tecidual única não é isso. Presença de válvulas móveis também não. Uma túnica muscular desenvolvida poderia até ser, porque ele tem uma túnica muscular bem desenvolvida, mas não é só a presença da túnica, né? É também, letra D. Ele tem uma capacidade de contração intensa, e é essa contração que vai ajudar o fluxo sanguíneo ali, tá bom? Então, o gabarito dessa, letra D. Tá legal? Última questãozinha aí para a gente conversar sobre fisiologia. Olha aí um coração humano, né? Então, como a gente sabe, o coração humano ele tem 4 válvulas ou válvula, tá? Que tá aqui no esquema. 1, 2, 3 e 4, ok? Esses 4 aqui, os átrios, né? E ventrículo. E aí, eles devem abrir ou fechar de acordo com a contração e o relaxamento do órgão, permitindo o fluxo do sangue em apenas uma direção. Com base nos textos e no seu conhecimento, é incorreto afirmar que a válvula tricúspide mitral impede que o sangue impulsionado com força e pressão pelos ventrículos retornem para os átrios. Peraí, vamos lá, número 4, opa, tá do lado esquerdo do coração, tricúspide mitral, perfeito. Impedem que o sangue impulsionado com força e pressão pelos ventrículos retorne para os átrios. Letra B, pela válvula tricúspide, que é a 2, passa sangue venoso, enquanto o sangue que passa pela válvula mitral é rico em oxigênio. Letra C, o sangue que sai do ventrículo esquerdo passa pela válvula órtica, ventrículo esquerdo, válvula órtica, e daí para a aorta, que distribui o sangue para o restante do corpo. Número 4, letra D. Ele quer a incorreta, hein, galera?
No átrio direito chega o sangue proveniente do corpo. No átrio direito chega o sangue proveniente do corpo. Ele passa para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, daí o sangue é bombeado para a artéria pulmonar. E letra E, as veias pulmonares carregam sangue venoso para o átrio esquerdo do coração. As veias pulmonares carregam sangue venoso para o átrio esquerdo do coração. Daí ele passa pela válvula tricúspide, que é a 4, e vai para o ventrículo esquerdo. Galera, veia pulmonar é a única veia que não carrega sangue venoso. O que eu quero que vocês saibam com essa questão? Que não precisa da gente saber o que é uma válvula tricúspide, o que é uma válvula mitral, né? Que às vezes a gente confunde isso, tá? Mas o que a gente tem que saber essa questão, ela fez uma pegadinha muito grande com a gente. Por quê? Ela foi falando de válvula tricúspide, de válvula mitral, foi botando os números, né? Na letra A ela fala sobre isso, na letra B ela fala sobre isso, na número 3 fala de válvula órtica, não sei se é realmente aorta. E ela não queria que vocês soubessem nada disso. Ela foi te desestabilizando, foi te deixando nervoso para você não lembrar os nomes, não lembrar a localidade, né? Mas olha lá o que ela fala na letra E. Olha o erro grotesco da letra E que vai anular tudo, tá? Olha lá, as veias pulmonares carregam sangue venoso. Acabou comigo, não preciso nem saber o que é válvula tricúspide, o que é válvula mitral. Não preciso, mas é ótimo para a gente fazer uma revisão, né? Essa questão é ótima para a gente fazer uma revisão. Mas, de qualquer maneira, quando ele fala veia pulmonar carregando sangue venoso, acabou. Veia pulmonar é a única exceção de veia que a gente tem. Ela pega sangue arterial. Ela é essa aqui, ó, né? Ela chega com sangue riquíssimo de oxigênio. Então, eu não precisava nem saber mais nada. Só de saber isso, já elimino de cara a letra E. Como ele queria a incorreta, né? Então, a incorreta está na letra E. Já que a gente está fazendo uma revisão, então vamos lá, vamos pegar realmente o que a questão está falando, ó. A válvula tricúspide e a mitral, então a gente sabe que a mitral é a 4, tá, galera? Então a válvula mitral fica aqui, ok? Ela impede que o sangue impulsionado com força e pressão pelos ventrículos retornem para o átrio. Exatamente isso. Elas impedem, tá? Pela válvula tricúspide, então a tricúspide está aqui, galera, no lado direito, tá? Ela passa sangue venoso, tá certo? Enquanto que o sangue que passa pela mitral é o 4, de novo é o oxigênio. Beleza. Número 3, o sangue que sai do ventrículo esquerdo passa pela válvula órtica. Então, o nome dessa válvula aqui, ó, é a órtica, ok? E daí para a aorta que distribui para todo o corpo. Perfeito. E letra D, no átrio direito, chega o sangue proveniente do corpo, tá certo? Ele passa para o ventrículo direito, através da tricúspide, a gente já viu aqui que é a tricúspide. Daí o sangue é bombeado para a artéria pulmonar, é ela mesma que bombeia o sangue. Tranquilo, perfeito, a artéria pulmonar tá aqui, ó. Ela tá saindo, né, do átrio, do ventrículo, tá? É essa aqui. Perfeito! Então, realmente, o gabarito era a letra E, eu não precisava saber nada. Eu só precisava saber que veia pulmonar carrega sangue rico, tá bom? Foi uma questão mais para te deixar nervoso, por isso que ele botou até lá no último letra E, mas é isso, de tanto praticar os exercícios, é que a gente tem que realmente pegar essa prática, tá bom? Galera, temos uma segunda videoaula onde eu vou enfocar sobre os outros sistemas fisiológicos do ser humano. Até lá!